Olá pessoal, aqui é a Patrícia, eu sou biomédica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Sou mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, pelo Programa de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos. E atualmente sou aluna de doutorado no mesmo programa de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos na USP aqui de Ribeirão Preto. E dando continuidade ao curso de vocês de extensão, a ciência e caminhos de construção do conhecimento em tempos de isolamento social causados pela Covid-19, eu venho trazer para vocês uma base sobre a análise de dados. Então, geralmente, quando a gente fala em análise de dados, a gente fala de realizar análise estatística dos dados das pesquisas das pessoas. As pessoas trazem na mente a bioestatística elas associam com a matemática, e muitas das pessoas que passaram aí pelo ensino médio, pelo colegial, torcem o nariz quando a gente fala em matemática, em análise de dados, Eles têm a impressão muito ruim, algumas pessoas até escolhem, um curso voltado à área da saúde para, entre aspas, fugir dessa parte da matemática. Mas a gente sabe que na maioria dos cursos da área da saúde, se não todos, a gente vai se deparar com a bioestatística, com a análise de dados, e a gente, a partir desse curso, quer tentar mostrar para vocês que a análise de dados, a bioestatística, não é um bicho de 7 cabeças que a maioria das pessoas acaba torcendo o nariz, tá? Então, a análise de dados, se a gente pensar na bioestatística como análise de dados e um método científico, a gente passa, ao invés de ter aquela repulsão pela análise de dados, a gente passa até mesmo a apreciar. Por quê? Porque a gente passa a associar a análise de dados com uma metodologia científica, que isso, como todo pesquisador, como todo cientista, desde a iniciação científica, a gente já se depara dentro da área da saúde. Então, o intuito do curso é fazer esse link com vocês do método científico com a análise de dados, levando a uma análise de dados mais tranquila, de forma que vocês não tenham essa repulsão, que muita gente tem quando fala que vai realizar análise dos dados das pesquisas de cada um. Então, de forma geral, o que seria esse método científico, que a gente estudou lá no início da graduação? Geralmente, a gente se depara com alguma observação, a gente faz essa observação, ou então se depara com essa observação. A partir dessa observação, a gente define uma certa questão, A gente faz uma pergunta em relação a essa observação que foi observada anteriormente, e a partir dessa pergunta a gente tem que formular as nossas hipóteses. Então, no decorrer da aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o porquê e como formular essas hipóteses, Após formularmos uma hipótese, as nossas hipóteses, na verdade, que nós vamos estudar durante o curso, temos a hipótese nula e a hipótese alternativa, que devem ser obrigatoriamente definidas durante o método científico de vocês. Após formularmos essas hipóteses, a gente inicia a coleta de dados. Após coletarmos esses dados, a gente realiza a análise, e então a gente chega a uma determinada conclusão frente a essa questão previamente definida, tá? Então, durante o curso, a gente vai avaliar esse passo a passo do método científico, tá? Então, o primeiro passo que a gente faz é a observação de determinado fato no nosso dia a dia ou não. Então, por exemplo, o uso de antibiótico na gravidez altera os níveis de colesterol das gestantes? Então, foi observado um fato. Por exemplo, a prima de alguém estava grávida e passou a realizar um tratamento com um antibiótico. Notou-se que essa pessoa teve níveis elevados de colesterol
quando ela fez o uso do antibiótico em relação a outras gestantes que não realizaram o uso de antibióticos. Então, fez-se uma observação. A partir dessa observação, a gente levanta uma questão, a gente define uma questão, tá? A gente fez uma observação, essa observação é relevante? É relevante. Então, a partir dessa observação, a gente define uma questão mais específica. Então, a utilização de antibiótico durante a gravidez é capaz de alterar os níveis de colesterol nessas mulheres? Então, aqui a gente já fez uma pergunta mais pontual. Só que, para a gente definir essa questão, é necessário a gente pontuar alguns tópicos importantes. Por exemplo, se a gente utilizar essa pergunta de forma bruta, do jeito que ela está mesmo, vão ficar algumas arestas a serem reparadas que durante o desenrolar da pesquisa de vocês podem acabar sendo um potencial complicador, né, da vida de vocês, digamos assim. Então, por exemplo, a utilização de antibiótico durante a gravidez. Quando a gente fala de antibióticos durante a gravidez, qual antibiótico que a gente está avaliando? Durante a nossa pesquisa, a gente vai realizar a avaliação de todos os antibióticos disponíveis comercialmente, ou a gente vai escolher alguma classe específica de antibióticos. Então, é importante que vocês definam e limitem o máximo a pesquisa de vocês para posteriormente a conclusão ser o mais específico possível, tá? Então, que outro ponto que a gente poderia levantar aqui em questão? Qual que é o colesterol a ser verificado? Então, a utilização de antibióticos durante a gravidez é capaz de alterar os níveis de colesterol nessas mulheres? Então, quando a gente fala em colesterol, a gente tem o HDL, o LDL, o VLDL, o colesterol total. Então, a gente vai avaliar todos esses colesteróis ou a gente vai avaliar apenas uma fração dos colesteróis? É importante que no início da nossa pesquisa, já quando a gente vai definir a questão a ser estudada, a gente já defina de forma pontual essas questões, tá? Então, o próximo. Qual que é a minha população de estudo? Tá, minha população de estudo são as gestantes, Patrícia. Tá, ok, são gestantes. Mas essas gestantes do mundo inteiro? Gestantes do Brasil, gestantes referentes a um estado específico, um município específico, um hospital específico. Quanto maior a sua população, melhor. Quanto maior a sua população, mais difícil será você conseguir coletar amostras representativas referente a essa população. Além disso, a gente ainda tem alguns outros critérios específicos a serem pontuados. Por exemplo, eu vou realizar a análise de gestantes residentes no município de Ribeirão Preto que fazem tratamento ou acompanhamento no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Tá, eu defini minha população. Só que haverá algum critério de inclusão ou exclusão dentro dessa minha população previamente definida? Por exemplo, são essas gestantes que fazem tratamento no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu vou estudar gestantes que, além do uso de antibiótico, também realizam a utilização de outros medicamentos. Por exemplo, a gente sabe que é receitada a utilização de ácido fólico como suplemento durante a gravidez. Eu vou aceitar para minha amostra todas as mulheres que fazem a utilização de ácido fólico, ou na minha amostra não será incluído mulheres que realizam a utilização de ácido fólico, ou então, como a maioria das mulheres faz o uso de ácido fólico na gravidez, eu não aceitarei mulheres que não realizam, que não fazem uso dessa utilização, que não fazem uso
desse ácido fólico durante a gravidez. Então, aí a gente tem que definir critérios de inclusão e exclusão. O que mais que a gente tem que definir? O local de estudo. Então, como eu citei para vocês, a gente vai estar trabalhando com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ou vocês podem trabalhar ainda com diferentes hospitais. Então, vocês têm que realizar uma amostragem referente a cada um desses parâmetros que vocês estão avaliando. Se vocês vão coletar amostras de diferentes hospitais do município de Ribeirão Preto, vocês devem realizar uma amostragem adequada. Se vocês irão coletar amostras referentes a um único hospital, já é outro tipo de amostragem, tá? Que tipo de estudo que eu irei realizar? Eu vou realizar um estudo probabilístico ou um estudo não probabilístico? O que seria a diferença entre o estudo probabilístico e o estudo não probabilístico? No estudo probabilístico, todos os elementos da minha população têm a mesma chance de serem incluídos na minha amostra, tá? Já no estudo não probabilístico, nem todos os elementos da minha população têm a mesma probabilidade de estarem incluídos na minha amostra. O estudo não probabilístico é um estudo mais em questões de conveniência. Então, por exemplo, eu gostaria de realizar o estudo em todos os hospitais do município de Ribeirão Preto. Contudo, a gente sabe que tem que acontecer a aprovação por meio do hospital. Se vocês estão inseridos em uma universidade, deve haver um contrato, né, entre a universidade e o hospital que vocês estão analisando. Então, nem sempre é possível a gente realizar a coleta da nossa amostra da forma com que a gente desejaria, né, de forma probabilística, em que todos os elementos da minha população têm a mesma probabilidade de serem incluídos na amostra. Então, quando a gente não consegue realizar essa amostragem de forma aleatória, a gente realiza uma amostragem de forma conveniente, então a gente utiliza um estudo do tipo probabilístico. Lembrando que esses estudos do tipo probabilístico não são recomendados de serem extrapolados para a população em geral. Por quê? Porque a gente não tem uma amostra aleatória representativa de uma população em geral. A gente vai ter elementos de uma amostra, só que esses elementos são coletados de forma não aleatória, de forma conveniente, tá? Outro critério que deve ser levado em consideração é a aprovação do Comitê de Ética e a realização do termo de consentimento livre esclarecido. Então, caso vocês estejam trabalhando com camundongos, com animais, é necessária a aprovação do Comitê de Ética em Animais, o CEUA. Caso haja a manipulação, o trabalho com humanos, também tem que acontecer a aprovação do Comitê de Ética em Humanos e cada indivíduo que vocês forem coletar, referente à amostra de vocês, devem assinar para vocês, devem consentir em participar do trabalho. Então, vocês devem disponibilizar para esses pacientes, para essas pessoas que vocês estão avaliando, o termo de consentimento livre esclarecido, certo? E por fim, já no momento que vocês definem as questões a serem abordadas, é necessário o cálculo do N amostral, tá? Porque a gente sabe que realizar pesquisa não é barato, certo? E para a gente realizar inferência estatística, para a gente realizar análise de dados de uma amostra e compararmos esses dados frente a uma população, é necessário esse cálculo amostral adequado para que a gente consiga avaliar se existe ou não diferença estatística significativa na nossa amostra, ou se
essa não diferença que a gente está verificando realmente está presente, não seria essa ausência de diferença que a gente está observando não seria devido a um N amostral baixo, tá? Então eu trouxe aqui para vocês alguns softwares de cálculo amostral que vocês podem estar utilizando aí no dia a dia de vocês, principalmente quando vocês forem submeter os projetos de vocês para o comitê de ética, porque o comitê de ética pede, né, o cálculo amostral, o cálculo do seu N amostral referente ao projeto de vocês. Então eu trouxe aqui alguns softwares, tanto softwares de licença livre, quanto softwares pagos. Então tem aqui, por exemplo, o GPower, que é um software de cálculo amostral bem comum, né? Principalmente quando a gente vai submeter cálculo para comitê de ética em camundongos, em animais, a gente utiliza ele para realizar esse cálculo do N amostral. A gente também tem o InVivoStat, que é um software de cálculo amostral específico para experimentação animal. Ele foi desenvolvido a partir do software R, só que com uma linguagem bem mais fácil em relação a esse R, uma vez que o software R é baseado na linguagem de programação, né? Já o software da InVivoStat, ele utilizou apenas o layout do R, digamos assim, a parte da programação do software, só que voltado para um layout mais didático em relação ao R, tá? E um terceiro software de cálculo amostral que eu trouxe para vocês é esse assistente de desenho experimental online. Então, diferente do GPower e desse InVivoStat, esse software aqui permite que vocês façam todo o delineamento experimental para vocês, baseado naqueles 3 R's, né, já estudados muitas das vezes por vocês lá na graduação, no ensino médio, que basicamente está relacionado com critérios de substituição, refinamento e redução de animais na pesquisa. Então, esses 3 softwares aqui são softwares gratuitos, tá? Que vocês podem ou realizar o download ou realizar a análise no próprio sítio, no próprio site, né, desses softwares. Esse último software aqui de desenho experimental, ele ainda faz com vocês um passo a passo, né, do delineamento experimental, desde o cálculo amostral até os próximos passos para vocês realizarem esse refinamento, essa substituição e essa redução do número de animais na pesquisa de vocês, tá? Então, são softwares gratuitos. E eu trouxe para vocês também um software de cálculo amostral que é pago, que é o software da GraphPad. Só que, apesar de ser um software pago, ele é um software bem auto-intuitivo. Então, ele vai perguntando para vocês o passo a passo para vocês realizarem o delineamento experimental de vocês, tá? Se vocês têm o intuito de comparar 2 grupos, se vocês querem comparar 3 ou mais grupos, o que vocês querem fazer durante o experimento de vocês para que dessa forma seja realizado o cálculo do N amostral de vocês. Apesar dele ser um software pago, se vocês entrarem no software no site da GraphPad, que é a empresa responsável pela criação desse software, vocês conseguem testar uma versão desse software por 30 dias. Então, ele disponibiliza uma versão trial, né, uma versão gratuita, por 30 dias. Depois desses 30 dias, vocês podem escolher em comprar a licença do software ou não. Então, caso seja necessário vocês realizarem uma análise única, né, o levantamento único de um N amostral de um projeto específico, vocês podem baixar essa versão demo, essa versão demonstrativa, e realizar o cálculo de vocês. E depois que a licença acabar,
vocês utilizam outros softwares, caso seja necessário. Então, a gente viu uma questão, a gente levantou uma questão, a gente definiu essa questão, e o próximo passo do método científico é a gente formular hipóteses frente a essa questão. Então, a hipótese é basicamente uma suposição ou especulação provisória, com a intenção de posteriormente ser demonstrada ou verificada. Então, para isso, a gente utiliza, após a definição das hipóteses, o teste de hipótese. Então, o teste de hipótese é basicamente a regra que especifica se deve-se aceitar ou rejeitar uma alegação sobre uma população de acordo com as provas fornecidas por uma amostra de dados. Sempre que a gente for realizar uma pesquisa, que a gente realizar o levantamento da nossa questão, nós temos que formular essas nossas hipóteses. Então, a hipótese nula, ela vai afirmar que um parâmetro da população que estamos avaliando é igual a um determinado valor hipotético. Então, por exemplo, se estamos avaliando, comparando a média entre dois grupos, a hipótese nula vai afirmar que essa média de determinado grupo é igual à média do segundo grupo, é semelhante à média do segundo grupo. Já a hipótese alternativa, ela vai afirmar que esse parâmetro da população a ser avaliado é maior, menor ou diferente do valor hipotético na hipótese nula. Geralmente, é essa hipótese alternativa que a gente tenta provar ser verdadeira, que a gente espera, que a gente acredita que ela seja verdadeira. Geralmente, pessoal, porque algumas vezes o que é necessário é que a hipótese nula seja verdadeira, tá? Então, na maioria das vezes, é a hipótese alternativa que a gente quer provar que ela seja verdadeira, mas existem situações que a hipótese nula é a hipótese que a gente quer provar ser verdadeira, tá? Então, hipótese nula, parâmetros da população iguais ao do valor hipotético, hipótese alternativa, valores da população diferentes do valor hipotético na hipótese nula. Então, de forma prática, eu trouxe aqui o mesmo exemplo que a gente estava estudando. Então, nós temos que a utilização de antibiótico, lembrem de especificar, se vocês vão trabalhar com todas as classes de antibiótico ou alguma classe específica, durante a gravidez é capaz de aumentar os níveis de colesterol. Aí vocês especifiquem também, vão trabalhar com todos os colesteróis ou vão trabalhar com alguma fração específica nessas mulheres? Então, essa é a nossa questão. Frente a essa questão, suponhamos que estamos trabalhando com dois grupos. Então, o grupo A refere-se a mulheres que fizeram uso de antibiótico durante a gravidez, e o grupo B refere-se a mulheres que não fizeram uso de antibiótico durante a gravidez. Então, a hipótese H0, vai afirmar que os níveis médios de colesterol das gestantes que fizeram uso de antibiótico durante a gravidez foram iguais aos das mães que não fizeram. Já a hipótese alternativa, que é a hipótese que apresenta diferença, vai afirmar que os níveis médios de colesterol das gestantes que fizeram uso de antibiótico durante a gravidez foram maiores aos das mães que não fizeram. Então, pessoal, aqui eu coloquei maior, mas vai de acordo com a pesquisa de vocês. Aqui eu estou pondo maior, vocês podem pôr menor, de forma que os níveis sejam diferentes dos da hipótese nula, tá? Então, a gente levantou uma questão, formulou hipóteses e agora a gente parte para a coleta de dados. Quando a gente parte para a coleta de dados, a gente precisa de especificar se vamos trabalhar com variáveis do tipo quantitativa ou variáveis do tipo qualitativa ou categórica. Então, variáveis quantitativas vão se referir a valores numéricos, já variáveis
qualitativas ou categóricas vão representar uma classificação. Lembrando que cada uma dessas variáveis apresentam dois subconjuntos. Por exemplo, as variáveis quantitativas são subdivididas em variáveis discretas e variáveis contínuas. As variáveis discretas são basicamente constituídas pelo conjunto de números inteiros, incluindo zero, tá? Por exemplo, o número de nascidos vivos, número de baixas hospitalares por paciente, número de camundongos e assim sucessivamente. Então, observem que aqui a gente está trabalhando apenas com números inteiros. Um outro tipo de variável quantitativa são as variáveis quantitativas contínuas. Então, aqui ela já vai englobar o conjunto de números reais. Então, já vamos trabalhar com números fracionários. Então, temos, por exemplo, o peso, a altura, o tempo, a pressão arterial, são todos valores fracionários. Valores que apresentam vírgula, né? Que constituem um conjunto de números reais. Então, isso em relação a variáveis quantitativas. Já as variáveis qualitativas ou categóricas, elas também podem ser subdivididas em dois conjuntos, que são as variáveis qualitativas nominais e as variáveis qualitativas ordinais. As variáveis qualitativas nominais, elas não vão apresentar uma ordenação entre as categorias. Então, aqui não existe essa ordenação. Então, nós temos, por exemplo, o sexo, cor dos olhos, se o paciente é fumante ou não fumante. Não existe uma certa ordenação entre essas categorias. E o segundo tipo de variável qualitativa são as variáveis qualitativas ordinais. Já nessas variáveis qualitativas ordinais, existe sim uma ordenação entre as categorias. Por exemplo, escolaridade, nós temos o primeiro, segundo, terceiro grau, ensino médio, colegial, mestrado, doutorado, pós-doc e assim vai. Estágio da doença, se a doença encontra-se no estágio inicial, intermediário ou terminal, e assim sucessivamente. Então, caso não exista ordenação, variável qualitativa nominal. Caso exista uma ordem entre as categorias, variável qualitativa ordinal. Após a gente definir o tipo de variável que iremos trabalhar, nós coletamos os dados e partimos para a análise dos dados propriamente ditos. Então, nós temos aqui alguns softwares que vão nos auxiliar durante a análise desses dados. Então, nós temos o R, nós temos o SPSS, o Minitab, o Excel e um software que eu gosto bastante de utilizar por ser um software bem auto-intuitivo é o software da GraphPad, o Prisma, tá? Então, esse daqui é o software que eu utilizo. No final da aula, eu vou mostrar para vocês a carinha deles, mas nada impede que vocês utilizem outros tipos de software que vocês tenham uma maior familiaridade, tá? Então, para a análise dos dados, a primeira coisa que a gente tem que identificar é com que tipo de variável queremos trabalhar. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com variáveis de natureza qualitativa, nós temos dois principais testes para realizar a análise desse tipo de variável. Então, nós temos o teste Q² e o teste exato de Fisher. Qual que seria a diferença ou a semelhança entre esses testes? Primeira semelhança. Quando a gente fala tanto em teste Q² quanto em teste exato de Fisher, vamos trabalhar com dados que apresentam uma distribuição não normal. Então, tanto o teste Q² quanto o teste exato de Fisher são testes para dados com natureza não paramétrica, não gaussiana, tá? E a diferença entre esses testes, então? Como o próprio nome fala, teste exato de Fisher, o teste exato de Fisher vai gerar para a gente um valor de P exato, diferente do teste Q² que vai gerar para a gente um valor de P aproximado. O teste exato de Fisher, ele somente será utilizado em tabelas do tipo 2×2, enquanto o teste Q² pode ser utilizado tanto em tabelas do tipo 2×2 quanto em tabelas do tipo 2×n.
E o teste exato de Fisher será utilizado quando temos um N amostral pequeno. Já o teste quadrado é utilizado quando temos um N amostral grande, tá? Então, passando pontualmente entre esses testes, novamente, o teste exato de Fisher é um teste não paramétrico. Ele vai gerar um valor de P exato para a gente, né? Como o próprio nome indica, teste exato de Fisher. E ele só pode ser realizado quando temos um N amostral pequeno. Outro detalhe é que o teste exato de Fisher ele só pode ser utilizado em tabelas do tipo 2×2. Então, o que seriam essas tabelas do tipo 2×2, né? Nós temos aqui duas variáveis, nós estamos comparando a presença ou a ausência de câncer na bexiga em relação à utilização ou não de adoçantes. Então, nós temos aqui variáveis de natureza qualitativa, né? E estamos comparando presença ou não de câncer na bexiga frente a uso ou não de adoçantes. Então, nós temos, nesse tipo de exemplo, uma tabela do tipo 2×2. Como que a gente vai avaliar se a gente tem tabelas do tipo 2×2, 2×N e assim sucessivamente? Nós vamos avaliar, observar as variáveis de estudo. No caso aqui, presença ou não de câncer na bexiga frente ao uso ou não de adoçante. Então, uma vez que temos uma tabela do tipo 2×2, podemos realizar tanto o teste exato de Fisher quanto o teste quadrado. Se tivermos um N amostral pequeno, realizaremos o teste exato de Fisher. Se tivermos um N amostral grande, realizaremos o teste quadrado. Uma característica importante em relação a esse tipo de tabela é que na maioria dos trabalhos, dos artigos, elas podem aparecer com essa região de somatório na região das extremidades dessas tabelas. Então, essas regiões de somatório, essas regiões que tem o somatório das linhas ou das colunas, não estão incluídos quando a gente vai realizar a análise para verificar se a tabela é do tipo 2×2 ou 2×N. A gente sempre vai levar em consideração essa região central da tabela, tá? E não essas regiões de somatório. Esse tipo de tabela é conhecida como tabela de contingência, tá, pessoal? Então, quando a gente realiza análise para variáveis de natureza qualitativa, a gente monta essas tabelas que são conhecidas como tabelas de contingência. Então, aqui a gente tem uma tabela do tipo 2×2. Já o teste quadrado, como eu disse para vocês, ele também é um teste não paramétrico e ele vai gerar para a gente um valor de P aproximado, tá? E ele é indicado quando temos um N amostral grande. Uma vez que o teste quadrado vai gerar um valor de P aproximado, vocês podem se perguntar, então por que eu não realizaria o teste exato de Fisher, sendo que ele vai gerar um valor mais preciso? Lembrem-se que o teste quadrado ele só pode ser realizado quando temos um N amostral grande. Quanto maior o nosso N amostral, mais próximo a nossa amostra encontra-se do valor real do nosso N populacional. Então, se a gente tem um N grande, o nosso valor tende a ser próximo do nosso N populacional. Então, reduzindo a probabilidade de erro ao ser realizado o cálculo por esse teste quadrado com esse valor, entre aspas, aproximado de P, tá? Uma vez que o nosso N amostral é grande, apesar de ser um valor, entre aspas, aproximado de P, devido a esse tamanho amostral grande, a gente tem uma maior confiança ao realizar esse tipo de teste. O teste quadrado ele pode ser realizado tanto em tabelas 2×N quanto em tabelas 2×2. E o teste quadrado apresenta ainda o artifício de realizar a correção de Yates. Então, em tabelas do tipo 2×2, vocês ainda apresentam
o artifício de realizar essa correção de Yates, que permite que corrijam esse valor de P aproximado. Então, essa correção de Yates vai melhorar esse arredondamento do meu valor de P. Só que em tabelas do tipo 2 por N, não é permitido a realização dessa correção de Yates. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela do tipo 2 por N, para ser mais específico, uma tabela do tipo 2 por 3. Então, aqui a gente tem variáveis relacionadas à vacinação e aqui variáveis relacionadas ao resultado do exame. Então, a gente tem diferentes pneumonias, né? Pneumonia pneumocócica, pneumonia não pneumocócica em indivíduos saudáveis. Então, aqui 3 variáveis. E aqui 2, o resultado do exame, se o indivíduo não foi vacinado ou se o indivíduo foi vacinado, tá? Então, nós temos um tipo de tabela 2 por 3. Vocês podem ainda encontrar essa tabela nesse formato, com as regiões do somatório nas extremidades da tabela. Lembrando que essas regiões referentes a esse somatório não se enquadram nesse cálculo, né, para verificar se a tabela é do tipo 2 por 2 ou 2 por N. O que vai se enquadrar é apenas as variáveis principais. Então, aqui a gente tem uma tabela do tipo 2 por N. Então, a gente viu os principais testes utilizados para as variáveis de natureza qualitativa. E agora a gente vai ver alguns testes clássicos utilizados para variáveis de natureza quantitativa. Quando a gente fala em variáveis de natureza quantitativa, a primeira coisa que deve vir na nossa mente é como que é a distribuição dessa variável, tá? Então, a gente tem aqui a clássica distribuição normal, né, ou a distribuição gaussiana, que apresenta esse formato da curva de sino. E a gente tem que, em uma distribuição normal, em uma distribuição gaussiana, nós temos valores de média e mediana próximos. Então, na matemática, a gente fala que valores de média e mediana iguais, esses valores tendem a uma distribuição normal. Na biologia, a gente não fala de exatidão, a gente fala de aproximação, porque a gente sabe que de indivíduo para indivíduo a gente apresenta uma heterogeneidade bem grande. Então, aqui, na biologia, na bioestatística, a gente fala que quando temos valores de média e mediana próximos, os nossos dados tendem a uma distribuição normal, tá? E quando a gente fala em distribuição normal, em distribuição gaussiana, a primeira coisa que vem na nossa mente é realizar testes para verificar a normalidade dos nossos dados. Só que existe um porém aí de partirmos apenas para esses testes de normalidade. Nós não devemos automatizar a decisão de normalidade dos dados. Então, muita gente apresenta, entre aspas, um certo vício de verificar apenas a normalidade pelos testes clássicos de normalidade. A gente tem que ter em mente que a decisão de verificarmos se os nossos dados apresentam ou não uma distribuição normal, se os nossos dados apresentam ou não uma distribuição gaussiana, não deve ser uma decisão automatizada. É necessário a gente realizar análise de um conjunto de parâmetros. Após analisarmos esses conjuntos de parâmetros, a gente toma a decisão de apontarmos se os nossos dados apresentam ou não uma distribuição normal. Então, é a gente que vai tomar a decisão a partir da análise de um conjunto de parâmetros, e não apenas a partir de um teste clássico de normalidade, tá? Então, aqui, mais uma vez reforçando, não devemos automatizar a decisão de normalidade dos nossos dados apenas por esses testes clássicos de normalidade. E temos 3 principais parâmetros pelos quais a gente pode avaliar como encontra-se a distribuição dos nossos dados. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem
são parâmetros numéricos em que a gente pode comparar valores de média e mediana. Quando temos valores de média e mediana próximos, os nossos dados tendem a uma distribuição normal. Outro parâmetro é o coeficiente de variação. Quando temos, aqui só para reforçar para vocês, valores de média e mediana próximos, dados tendendo a uma distribuição normal. Outro parâmetro que pode ser avaliado é o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação até 30% tende a apresentar dados com distribuição normal. Coeficiente de variação acima de 30% já apresenta uma heterogeneidade aí no conjunto de dados de vocês. Abaixo de 30% ele já apresenta uma certa homogeneidade. Acima de 30% ele apresenta uma certa heterogeneidade no conjunto de dados que a sua amostra apresenta. Outro parâmetro que pode ser avaliado é o valor de skewness. Skewness é a tradução de assimetria, tá? Então, muitos softwares determinam um range, um intervalo, né, uma faixa de valores para verificar se os dados tendem ou não a uma simetria ou a uma assimetria. O Prisma, que é o software que eu gosto bastante de trabalhar, determina que a faixa de valores que varia de +1 a -1, então se eu tenho dados que estão dentro dessa faixa de +1 ou -1, esses dados tendem a apresentar uma distribuição normal, tendem a apresentar uma simetria. Acima de +1 ou abaixo de -1, esses dados tendem a apresentar uma assimetria, tá? Se meus dados são assimétricos, eu tenho uma distribuição não normal. E um quarto parâmetro que pode ser avaliado é o valor de kurtose. Quando a gente fala em kurtose, até 2014 a kurtose estava relacionada apenas ao pico da distribuição dos nossos dados. Então, se eu tivesse dados com um pico mais alongado, a minha kurtose era considerada leptocúrtica. Se eu tinha dados com um pico mais homogêneo, formando um platô, eu ia ter uma kurtose platocúrtica. Se eu tivesse dados com uma distribuição semelhante à distribuição normal, eu teria uma curva mesocúrtica. Só que a partir de 2014 foi realizada uma série de simulações computacionais e eles verificaram que a kurtose não estava mais relacionado com o pico da distribuição. Então, com o que a kurtose está relacionada? Eles verificaram que a kurtose estava relacionada com uma maior propensão ou não à presença de outliers. Então, quando eu tivesse uma kurtose positiva, eu tinha uma maior propensão à presença de outliers. Quando eu tivesse uma kurtose negativa, eu teria uma menor propensão à presença de outliers. E kurtose igual a 0, meus dados tenderiam a uma distribuição normal. Então, esse é o primeiro conjunto de parâmetros, esse é o primeiro parâmetro a ser analisado para vocês posteriormente chegarem à conclusão se os dados apresentam ou não uma distribuição normal. Um segundo parâmetro a ser analisado são parâmetros gráficos. Então, a partir de gráficos de distribuição de frequência, que são os clássicos histogramas, a partir de gráficos do tipo box plot ou os gráficos normal QQ-plot, a gente consegue também avaliar se os nossos dados tendem ou não uma distribuição normal. Aqui, como vocês podem observar, é um histograma. Então, o histograma a gente consegue verificar também, né, essa curva de distribuição normal ou não. E o histograma apresenta apenas uma condição que às vezes ele não é tão fidedigno. Então, caso vocês tenham um N amostral pequeno, nem sempre o histograma vai ser capaz de mostrar para vocês com tanta fidelidade se os dados apresentam ou não uma distribuição normal com um N amostral pequeno. Quando vocês têm um N amostral grande, o histograma já é capaz de representar com uma boa fidelidade
se os dados apresentam ou não uma distribuição normal. Esse gráfico do tipo qqplot, ele também ajuda bastante para identificar se os dados apresentam ou não uma distribuição normal. Então, aqui, cruzando esse eixo x e esse eixo x e esse eixo y, a gente tem uma reta. E cada bolinha em cima dessa reta representa um indivíduo da amostra. Então, quanto mais próximo esses indivíduos estiverem da reta, maior a tendência à normalidade. Quanto mais distantes, maior dispersão na minha amostra e uma maior assimetria será verificada, tá? E esses gráficos do tipo box plot, eles são característicos desses gráficos também de histograma. Então, ele vai representar para a gente o valor mínimo, o valor máximo, o primeiro quartil, o mediano, o segundo quartil e terceiro quartil. Se aqui é o valor mínimo, olhando no histograma, ele seria representado nessa região do gráfico. Se aqui é o valor máximo, ele representaria na forma horizontal essa região do gráfico. E aqui o valor central de mediano, tá? Então, esse seria o segundo parâmetro que a gente poderia utilizar para verificar como se encontra a distribuição dos nossos dados. E o terceiro parâmetro são os parâmetros de testes clássicos de normalidade. Então, aqui a gente tem, eu trouxe para vocês o nome de 3 testes clássicos de normalidade, que são os testes de Dell-Augustin e Pearson, o teste de Shapiro-Wilk e o teste Kolmogorov-Smirnov. A gente tem outros testes de normalidade também, tá? Aqui eu trouxe para vocês só alguns. Então, somente para reforçar, não é apenas um parâmetro exclusivo que vamos utilizar para tomar a decisão se os nossos dados tendem ou não uma distribuição normal. Será o conjunto de parâmetros, ou seja, parâmetros numéricos, parâmetros gráficos e testes clássicos de normalidade, que nos levarão a tomar a decisão se os nossos dados tendem ou não a uma distribuição normal. Então, pessoal, esse é o primeiro passo para realizar análise de variáveis do tipo quantitativa, que é a distribuição dos dados. O segundo passo é a gente identificar se os nossos grupos são dependentes, que são os conhecidos como grupos pareados, ou independentes, ou seja, dados ou grupos não pareados. Então, em relação a essa dependência ou independência, nós temos dados pareados quando estamos avaliando indivíduos, o mesmo indivíduo, em diferentes situações. Então, aqui a gente tem a massa corporal em quilogramas de diferentes indivíduos, a massa corporal desses indivíduos antes da dieta e a massa desses mesmos indivíduos após uma determinada dieta. Então, aqui vocês podem observar que na mesma linha refere-se, por exemplo, as bolinhas amarelas ao indivíduo 1, bolinhas verdes ao indivíduo 2, bolinhas rosas ao indivíduo 3, e esses indivíduos são acompanhados ao longo de uma dieta, ao longo do tempo. Quando estamos falando do mesmo indivíduo em diferentes grupos, estamos falando de dados pareados. Em diferentes grupos, quando a gente acompanha esses indivíduos em diferentes tempos, estamos falando de dados pareados. Quando temos diferentes conjuntos de indivíduos a serem avaliados, então, indivíduos diferentes entre grupos, nós estamos falando de dados não pareados. Então, aqui a gente tem um conjunto de camundongos não tratados com antibióticos e um conjunto diferentes de camundongos tratados com antibióticos, tá? Então, dados pareados, a gente tem o mesmo indivíduo que participa nos diferentes grupos, e dados não pareados, a gente tem conjuntos diferentes de indivíduos para diferentes grupos, tá? Então, dados dependentes ou pareados, dados independentes ou não pareados. Então, a gente viu que para variáveis do tipo quantitativo, a gente tem que avaliar a distribuição dos dados, se os grupos são dependentes ou independentes. E o último passo é avaliar
verificarmos quantos grupos estamos avaliando. Então, se formos nós podemos avaliar 2 grupos ou 3 ou mais grupos. Se estivermos avaliando 2 grupos, nós temos a gente pode realizar o teste T, que é um teste paramétrico, ou as suas variações não paramétricas. Quando a gente fala em teste T ou teste paramétrico, em teste T paramétrico, a gente tem 3 diferentes tipos de teste T que podem ser realizados. Então, a gente pode realizar o teste T para dados não pareados, ou seja, para dados independentes. A gente pode realizar o teste T para dados pareados, ou seja, dados dependentes um do outro, ou ainda o teste T para uma amostra. Então, a gente tem um conjunto amostral frente a um valor de referência. Quando a gente tem um conjunto amostral frente a um valor de referência previamente estabelecido, a gente realiza o teste T para uma amostra. Lembrando que toda vez que vocês falarem em teste T, vocês devem relacionar com teste paramétrico. Teste paramétrico, dados que apresentam uma distribuição normal. Caso os dados de vocês apresentem uma distribuição não normal, vocês vão realizar alguma das variações não paramétricas do teste T. Então, a gente tem o teste Mann-Whitney, que é para dados independentes, então 2 grupos que apresentam dados independentes, mas que apresentam distribuição não paramétrica, ou o teste de Wilcox para medidas pareadas, ou seja, 2 grupos dependentes um do outro, então dados pareados dependentes um do outro, mas que apresentam uma distribuição não normal. Ou ainda o teste de Wilcox para uma amostra. Então, a gente tem 2 grupos, na verdade, um conjunto amostral frente a um valor de referência, só que esse meu conjunto amostral apresenta uma distribuição não paramétrica, não normal. Então, aqui a gente tem alguns dos testes realizados para compararmos 2 grupos. E caso a gente tenha 3 ou mais grupos, a gente pode realizar, por exemplo, o teste Onway-ANOVA, ou as suas variações não paramétricas. Lembrando, o teste Onway-ANOVA quando a gente está realizando análise de um único fator, tá? Então, sempre que a gente falar em teste Onway-ANOVA, teste paramétrico. O teste Onway-ANOVA semelhante ao teste T, ele pode ser o Onway-ANOVA não pareado, que é para dados independentes, ou o teste Onway-ANOVA para mensurações repetidas, que vocês podem encontrar também como RM Onway-ANOVA. Então, teste Onway-ANOVA para mensurações repetidas para dados pareados. Então, esses testes para dados que apresentam uma distribuição normal, uma distribuição paramétrica, ou caso os dados de vocês apresentem uma distribuição não normal, uma distribuição não paramétrica, vocês poderão realizar o teste Kruskal-Wallis, que é um teste para dados independentes não paramétricos, então dados não pareados não paramétricos, ou o teste de Friedman, que é um teste para dados não paramétricos, mas que apresentam um pareamento entre eles. Então, apesar de apresentarem uma distribuição não normal, são dados pareados, tá? São dados dependentes um do outro. Então, aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns dos testes que podem ser realizados para dados de natureza quantitativa. Eu mostrei para vocês também alguns dos testes utilizados para dados de natureza qualitativa. E, após realizar a análise de dados, então a gente chega a uma determinada conclusão. Eu gosto bastante dessa frase, que é do Harvey Montuski, que ele fala que estatística significa nunca ter que dizer que você tem certeza. Então, sempre que a gente realiza uma análise estatística, a gente não trabalha com certeza, a gente trabalha com probabilidades, né? Então, o objetivo da estatística é quantificar a incerteza em relação a determinado fato. Aqui eu trouxe para vocês as referências de alguns livros de bioestatística do Harvey Montuski, que eu acho bem didática,
bem autointuitiva, esses livros desse autor. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem se basear nessa literatura, que ela é uma literatura bem fácil de vocês irem acompanhando. Então, eu mostrei para vocês a análise de dados baseada na metodologia científica, no método científico, de forma que não fique uma análise de dados maçante, mas que seja uma análise de dados que vocês consigam aí levar no dia a dia de vocês, pessoal. Então, aqui é só a carinha do software que eu utilizo, né? Como eu comentei com vocês, eu utilizo o software da GraphPad, o Prisma, eu utilizo a versão 7.0. Ele é um software bem autointuitivo, então, caso vocês tenham interesse, tem uma versão demonstrativa também lá no site da GraphPad, caso vocês queiram testar. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para o pessoal do curso, que eles entram em contato comigo. E eu queria deixar para vocês também o meu contato aqui. Então, a gente tem postado algumas dicas relacionadas à bioestatística lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no YouTube, e aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me mandando também por e-mail, tá? Lá no YouTube, no Instagram e no Facebook, a gente tem postado dicas diárias relacionadas à bioestatística, algumas dicas curtas, e toda quinta-feira às 8 horas da noite a gente tem realizado lives para tentar sanar algumas dúvidas relacionadas a essa área de bioestatística. Então, caso alguém tenha interesse, é lá no YouTube toda quinta-feira às 8 horas da noite. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade.